Olá, bom dia, como é que você está? Tudo bem? Existem alguns assuntos que, muito embora não seja pecado falar sobre eles, mas eu particularmente procuro evitar, justamente para não gerar atritos com algumas pessoas que, por direito, às vezes têm opiniões totalmente contrárias daquelas que eu tenho, assim como eu também tenho opiniões contrárias com respeito a muitas questões que algumas pessoas defendem. E uma delas, ou um desses assuntos, está ligado à questão política. E muitas pessoas, em algumas ocasiões, já me fizeram a seguinte pergunta: se é lícito a um cristão envolver-se ou não com questões políticas? Bom, a primeira coisa que nós precisamos entender é que a própria palavra de Deus, ela diz em Marcos capítulo de número 15, versículo de número 43, que o túmulo onde o Senhor Jesus foi sepultado pertencia a um senador chamado José de Arimateia. E é interessante que o texto diz que ele era um senador honrado, era um homem respeitado por todas as pessoas. Ora, isso significa dizer que não é pelo fato de alguém envolver-se com a vida pública que essa pessoa ela não presta, ela não tem caráter. Há sim, na vida pública, muitas pessoas honradas, inclusive servos de Deus e pessoas que não são cristãs, mas também são pessoas honradas. São pessoas de caráter firme e que cumprem com transparência o seu dever público. Então, a primeira coisa que nós temos que entender é isso, né? Que não é o fato de alguém estar envolvido com a questão política que deve ser execrado ou condenado. Se fosse assim, o próprio Jesus, que é onisciente, né? E é um atributo que estava presente na sua vida durante a sua passagem aqui pela terra fisicamente, ele teria dito: olha, quando eu for sepultado, por favor, não me coloque no túmulo de um político. Mas o Senhor Jesus não fez nenhuma objeção em relação a isso, mesmo porque lá no Velho Testamento já havia uma profecia que dizia que Jesus seria sepultado entre ricos. Então essa é a primeira questão. Em segundo lugar, que é uma pergunta também muito recorrente, é se um cristão ele deve fazer militância. Veja bem, a igreja como instituição, ela não deve jamais colocar o seu nome, né, o nome da denominação, envolvido em questões de militâncias, na defesa de um partido. Isso é muito perigoso para a vida da igreja. Então, na minha opinião pessoal, que talvez não seja a sua, a igreja ela deve sempre estar de fora, né? A igreja não deve defender esse partido, ou seja, levantar uma bandeira partidária. Muito pelo contrário, o que a igreja deve orar é para que todos os partidos, a partir, logicamente, das suas lideranças e das pessoas eleitas por eles, ou pelo povo, né, que está filiado àquele partido, possam fazer um governo coerente, de acordo com os princípios baseados na palavra de Deus. Isso pode ser no executivo, como também aqueles que atuam no legislativo, né? Agora, em terceiro lugar, é algo que muitas pessoas às vezes elas discordam ferrenhamente. A igreja ela deve sim se posicionar a partir de princípios estabelecidos pela palavra de Deus contra todas aquelas pautas que são contrárias aos princípios bíblicos. E nós temos um exemplo muito claro em Atos capítulo de número 4, do versículo 18 ao versículo de número 20, aonde as autoridades da época quiseram proibir os discípulos de pregarem o evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o que foi que os discípulos fizeram? Eles se posicionaram com muita firmeza e disseram que não, eles continuariam sim pregando o evangelho, porque esta foi uma ordem dada pelo Senhor Jesus Cristo, que é o Senhor da igreja.
Então, a igreja ela deve sim, por exemplo, se alguém, um político, começa a defender um assunto, uma pauta, uma ideologia que é contrária aos princípios bíblicos, a igreja deve se posicionar. Claro que sem ofender, sem discriminar a ninguém, mas explicando a partir de textos bíblicos qual é a visão que a igreja tem, o entendimento que a igreja tem concernente àquele assunto. E uma outra questão também, que eu quero, neste momento, aproveitar a oportunidade e alertar. Os cristãos não devem brigar entre eles por causa de questões políticas. Porque tem uma coisa que todo cristão precisa de entender, que a política ela é temporária. Daqui a algum tempo, com o arrebatamento da Igreja de Jesus, todas as questões políticas vão cessar. Então, jamais a igreja deve entrar em atrito entre os seus membros e nem tampouco com a sociedade por causa de questões políticas. Se a igreja tiver que se posicionar em defesa dos princípios estabelecidos na palavra de Deus. Tá bom? Um excelente dia para você. Espero que o assunto aqui explicado em curtíssimo tempo fique claro para você.